Dando início então à lição 14, que vai ter como tema central novamente o livro do Nelson Werneck Sodré, o último capítulo, que se chama Crise da Imprensa, que vai abranger praticamente, né, o período de 1950 até o golpe de 64, porque esse livro é de 66, né, então é o período que ele dá conta de abranger, fechando aí a nossa discussão. E aí, nesse sentido, eu vou ter que trazer outras fontes, ampliar um pouquinho o debate para a gente já conseguir ir avançando, né, no entendimento do golpe militar de 64. Tá? Ele começa o capítulo, então, fazendo uma espécie de balanço, né, para marcar, deixar claro qual é a situação da imprensa monopolista, né, de oligopólio, né? Então ele vai dizer que é uma imprensa de concentração brutal dos veículos na mão desses grandes grupos. Então são muito poucas as iniciativas de surgimento de novos jornais, né? E basicamente vai se restringir à última hora do Samuel Weiner e a tribuna de imprensa do Carlos Lacerda, que vão ser dois personagens importantes desse período aí, principalmente de 50, dos anos 50. Por quê? Né? Porque os aportes de capital necessários para montar rádio e televisão são aportes violentos, né? de investimento de capital. Imagina, comprar antenas, comprar prédios e empregar 100, 200 jornalistas. Né? Quer dizer, são aportes violentos de capital para surgir novos veículos dentro dessas condições que vão agravar, então, né, principalmente se o veículo quiser investir em rádio e televisão, aí sim que o aporte é pesado, né? Se for só impresso, mas mesmo assim, são gráficas modernas, enfim, é um investimento muito pesado, né? Que vai meio que até criar a opinião do Nelson Werneck, né, de que do mesmo jeito que hoje grandes proprietários de terra são provavelmente herdeiros, né, de latifundiários do período escravagista ainda no Brasil, quer dizer, seriam raríssimas as condições de alguém virar um latifundiário no Brasil, né? Também seria raríssima, dificílima condição de alguém virar um industrial da imprensa, né? Então, essa característica e a marca nos anos 50 ainda, né? De que realmente esse investimento em rádio e televisão eram investimentos bastante plausíveis, porque grande parte da população no período ainda vai ser analfabeta, né? Da iniciativa do próprio governo militar, depois né, nos anos 70, criar um projeto de alfabetização do povo, que se chama Mobral, né? Cujo objetivo era capacitar o brasileiro a assinar seu nome para que ele pudesse votar, né? Porque ele não podia nem votar, o analfabeto não tinha direito a voto. Né? Então, a tentativa de uma primeira integração do analfabeto, né, que vai surgir só lá na frente, ainda no regime militar. Tá bom? Enfim, as grandes corporações, então, elas manipulam a opinião, elas vão se propor esse papel, né, dentro das dificuldades que ela vai ter para captar recursos, né, no volume que elas vão exigir, né? E então vão se colocar nesse papel agora, né, que eu não sei se vocês lembram, já no século XIX, a visão de um francês que vem para o Brasil conhecer a nossa imprensa, que fala, poxa, a imprensa ainda não aprendeu no Brasil que o papel dela é controlar as massas. Né? Então aqui é nesse momento que efetivamente vai se ter muita clareza nesse sentido, de que a imprensa vai se colocar então a serviço, né, de interesse, de regime, de governo e tudo mais, né? Abrindo mão nitidamente daquele caráter iluminista original dela e se tornando então uma empresa comercial que veicula informações no sentido do controle das massas, né, do controle da movimentação que a própria opinião pública brasileira vai realizar, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, se torna uma espécie de quarto poder aí, onde todo mundo vai estar preocupado em saber quem está controlando, né? Por isso também essa movimentação de só permitir acesso a grandes capitais, a isso, né? Para que isso não fuja das mãos dos projetos burgueses. E aí, nesse sentido, quer dizer, essa imprensa ela vai ter que se submeter a duas forças que o Nelson Werneck fala no final da sua introdução.
Uma das próprias agências internacionais, porque ela também precisa noticiar coisas fora do país, isso teria um custo violento, você manter jornalistas fora, coisas que a gente já falou, etc. Então ela vai assinar agências noticiosas estrangeiras, as principais são americanas e vão passar uma visão do mundo, né, americana, né, evidentemente. Tá? E por outro lado, as agências de propaganda, tá? Que vai ser justamente nessa fase, então, que vai existir um boom, tá? Mas eu vou aproveitar esse momento para apresentar, então, um trabalho de um outro autor, que se chama Roberto Simões, que é um livro que se chama Propaganda no Brasil. É um livro editado em 2006. E aí ele traça brevemente, né, o histórico que eu vou passar para vocês, quer dizer, ele vai começar lá no início do século, então, né, em 1900, dizendo que a imprensa se fortalecia e que no Rio de Janeiro o Jornal do Brasil se aparelhava para imprimir fotografias. Né? Então está pouco relacionado ao que eu falei na última aula também, dos avanços tecnológicos. Os equipamentos gráficos não se modernizando, vão se modernizando, desculpa. Quando, por exemplo, Gustav Reichbach e Julius Hartmann, que são alemães, instalam uma litografia em São Paulo. E no Maranhão também vai surgir uma tipografia que vai permitir, então, a impressão de fotogravura. Né? Enfim, são fontes que retomam um pouco o que eu havia falado na aula anterior. A partir de 1906, começa a ser difundido o anúncio a cores, especialmente através das páginas do Malho, que era um jornal do período. E nesse ano são estampados anúncios dotados de cor com caricaturas, como os de Pilol, o tônico que faz crescer cabelos. Quer dizer, a propaganda começa a se articular ainda no início do século, né? Mas vocês veem que bastante rudimentar, né? Ou o Purgem, um purgatório ideal entre nós, né? E dos biscoitos Rio Grande. Também nesse ano, na Bahia, a Revista do Brasil começa a editar propaganda a cores, especialmente as caricaturas da Loteria Esperança. Tá? Então surgem pequenos anúncios, pequenos anunciantes e tal. Nessa mesma revista, em maio de 1906, surge o anúncio da Drogaria América com outra inovação, a ilustração através da fotografia. Então, já em 1906, uma fotografia, uma propaganda com fotografia. Na segunda década, em São Paulo, os irmãos Wesck já faziam clichês reticulados. Reticular é uma técnica para você fotografar uma fotografia para aquilo poder ir para um jornal. Tá? Então, isso existe uma técnica que se chama retícula, né? E aí surge, então, já em 1920, já uma coisa mais para frente, e aí permitindo, a partir de então, que as fotografias, de uma maneira mais fácil, possam ser reproduzidas em jornal. Tá? E em 1920, então, surge, né, um anúncio de rum, Creus Tato, lá com fotografia. Em 23 surgem as rádios em São Paulo, como eu já tinha falado, e a Ford começa a trazer anúncios ilustrados por fotografias que eram feitas por Peri de Campos para a Eclética, né? Que era uma empresa de Valentin Harris. Então já começam a surgir empresas de propaganda. No Paraná é fundado o Dia, o primeiro jornal local datado de clichêria própria. Clichê também é uma maneira de reprodução de fotografia, também é uma técnica de reprodução de fotografia, a partir da retícula, né, da técnica anterior que eu tinha falado. E começam a surgir outdoors, em 1926. Então a capacidade de gráficas imprimirem grandes painéis, né, de imagem, né? Começa, no final da década de 20, então, a surgir mais uso de fotografia em propaganda, né, o que vai dar condição às propagandas de ficarem melhor, começarem a cobrar pagar mais caro para os jornais. E em 29 já se fala de uma campanha da Thompson, né, do automóvel Chevrolet, usando os serviços de um fotógrafo Henrique Beccherini, que também trabalhou para a GM, e aí uma profissionalização da propaganda que coincide com novas técnicas vindas dos Estados Unidos, e essas empresas multinacionais aqui no Brasil começam a montar departamentos de propaganda, então a partir do final da década de 20. Tá? E vejam que já surge uma grande agência de propaganda americana, que é a Thompson aqui no Brasil, que vai ser justamente a movimentação que a gente vai ver daqui a pouco a importância disso. Tá?
A AIA, que era uma das mais antigas agências dos Estados Unidos, vem para o Brasil em 1931. Então essa vinda desse capital internacional para o Brasil, americano, principalmente depois da Segunda Guerra, mas já na década de 30 tem alguma movimentação. Em 1932, as verbas de rádio já superam as verbas de outdoor, então começa a haver uma migração também de dinheiro de propaganda, né, dos impressos também, né, para as rádios, que começam a ter maior credibilidade, vão capitalizar esse dinheiro, e depois da década de 50 a televisão, naturalmente. Em novembro de 37, uma pesquisa da Lever diz que 60% dos lares de São Paulo já tinham rádio. E aí volta a insistir na importância da rádio por causa da questão dos analfabetos, tá? Que era a maior parte da população, tá bom? Eu não tenho dados desse período, mas da década de 1910 eu sei que era da ordem de 75% do povo era analfabeto, tá bom? E isso só vai efetivamente ser bastante combatido já depois dos anos 70, tá? E nas décadas de 20 e 30, então, surge uma propaganda de expressão nacional, mas que se descaracterizou com a adoção de técnicas americanas que trouxeram jargão do gênero mídia, copy, layout, rug e tal. Quer dizer, toda uma terminologia americana que vai constituir a base, então, de funcionamento da nossa propaganda, né? Assim, era uma propaganda que, apesar de ser essa influência forte, tinha uma certa brincadeira, uma ingenuidade, né? Característica da propaganda brasileira, quando chamava, né, as pessoas de ilustre passageiro, tipo faceiro, né? Um tipo de linguagem, né, que contaminava também essa propaganda. Mas, enfim, ele completa essa análise que ele faz da história da propaganda aí, né, dizendo como um último momento importante o governo Vargas, que usou a propaganda como elemento de unificação nacional. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente tinha visto Dom Pedro II ter uma preocupação com uma identidade nacional, o governo Vargas também vai ter, puxando para o âmbito do nacionalismo, né, do fascismo, aquela coisa que a gente andou discutindo na aula anterior, tá bom? Bem, fechado esse parêntese, então, desse livro sobre história da propaganda, eu volto para o Nelson Werneck, né? Aí o que ele vai dizer? Inicialmente, né, que além dessa dependência econômica, né, que a propaganda vai começar a suprir, vocês vão ver de que maneira, também tem outras coisas, questões de base, de fundamento, que impedem uma autonomia muito grande da mídia, e uma delas é a própria dependência de papel, que papel é importado, né? Então, vocês lembram da iniciativa do Vargas de tentar criar uma fábrica brasileira de papel, né? Mas só para vocês terem uma ideia, essa discussão dos anos 50, quando eu trabalhei em jornal nos anos 80, né, houve uma nova crise de papel por causa de importação. Em 74 houve uma crise violenta de papel no jornal. Os jornais tiveram que encolher, assim, porque não tinha papel para imprimir. Tá? Quer dizer, uma coisa que muitos anos depois, efetivamente, vai se resolver. Tá? E que, enfim, e aí um comentário interessante, né, quando ele está falando dessas coisas de infraestrutura dos jornais, quer dizer, para dar uma ideia da dimensão do aporte de capital que um jornal exige naquele período, ele vai citar um exemplo da morte do dono do New York Times em 1935. E aí o que aconteceu? Quando ele morreu, foi feita uma avaliação de quanto valia o New York Times, e valia na época 60 milhões de dólares. Quer dizer, olha o tamanho de uma empresa dessas, né? 60 milhões de dólares. E aí o outro comentário interessante que ele fala, né? Que no Brasil vira e mexe se fala de taxação, de rico, de herança e tal, não sei o que, mas não existe no Brasil, né? Taxação desse tipo de transmissão. Que um dos motivos de por que talvez esse valor de 60 milhões de dólares esteja subavaliado é que a taxa de transmissão de herança nos Estados Unidos era de 75%. Quer dizer, os filhos do cara teriam que dar 75% da riqueza que ele havia deixado como imposto, tá? De 60 milhões. Então eles iam ficar com uma quarta parte disso, né? 24 milhões ficaria para eles e o restante ia ficar com o governo, para vocês verem como é que são as coisas nos Estados Unidos, quer dizer que não é país comunista, né? Mas enfim, aí já começa-se a perceber na imprensa uma influência de técnicas
americanas, né, ao mesmo tempo que a propaganda vai se incorporando de uma maneira sólida aos jornais, e são técnicas americanas que constituem as técnicas da publicidade, tá? Enfim, na própria redação vão começar a surgir algumas tentativas de imitar modelos americanos de jornalismo, porque afinal era um país que muito antes do Brasil tinha jornalismo sólido, né? Mas que, como a gente bem sabe, quer dizer, a partir dos anos 45, depois da solução da Guerra Mundial contra a Alemanha, né? Quer dizer, vai sofrer uma violenta influência. A influência americana no Brasil vai crescer muito, que vai ser basicamente o motivo da próxima aula, então não vou entrar muito nisso, mas num certo sentido eu tenho que entrar. Por quê? Porque a solução política também da questão brasileira, né, também vai passar por isso, tá? Então eu vou ter que entrar um pouquinho nessa discussão da influência americana, mas nesse sentido, né, mas na aula que vem a gente vai ver mais a questão realmente de como se deu essa influência, algumas passagens e tal, tirando o elemento político que eu vou ver na aula de hoje, tá? E aí, Última Hora e o Jornal do Brasil são pioneiros no sentido de se apropriar de alguma dessas técnicas, profissionalizar algumas técnicas de redação e tomá-las como modelo, né? Essa própria questão do lead, mas enfim, uma série de outras práticas, né? As pautas, o meio de funcionamento interno do jornal, a apuração, técnicas de reportagem, quer dizer, começa a haver essa influência, então, de profissionalização das técnicas do jornalismo, todas elas com muita influência do jornalismo americano. O que, teoricamente, apontaria para uma espécie de profissionalização e de liberdade de imprensa, né? Mas aí a tônica do capítulo, quer dizer, é de que justamente não vai ser assim, quer dizer, vai haver uma crise, né? Porque aparentemente vai existir uma liberdade de imprensa, mas no fundo essa liberdade vai ser muito mais teórica do que prática, que é o assunto que vai dominar a tônica desse capítulo. Mostrar por que não tem liberdade de imprensa, a gente tem uma crise da imprensa, isso sim, nesse período. Tá? E o pilar, digamos, dessa análise é o fato de que a imprensa estava nas mãos do grande capital. Tá? Por isso, a questão da liberdade se tornaria um problema e não uma coisa resolvida. Porque essa liberdade estaria na mão do grande capital. Tá? Que, por força dessa influência, né, do que está acontecendo no mundo, um contexto em que em 1917 você já tem uma primeira revolução comunista na Rússia, né? Em 1935 tem uma movimentação comunista aqui no Brasil, mas que, como ele vai lembrar, foi abafada em horas. A intentona comunista no Brasil foi abafada em poucas horas, aquilo acabou, não teve nenhum tipo de ameaça concreta e real, com base no que aconteceria ali, né? Mas que fortaleceu esse sentimento anticomunista, que era uma coisa muito arraigada dos países, né, tanto europeus, não comunistas, quanto dos Estados Unidos, de uma maneira muito forte, né? E que, enfim, vai criar, então, essa ideia, né, vai ser vendida pela imprensa em 1935 de que o comunismo é uma ameaça. Começa já em 1935 essa conversa de que o comunismo é uma ameaça, né? E ao longo de todo o século XX, quer dizer, essa temática do comunismo vai estar colocada, e daqui a pouco a gente vai ver como que isso vai se materializar na situação da relação dos Estados Unidos com o Brasil, que é o mais importante aqui para a gente, né? E que a gente vê, né, a análise que ele já fazendo um rescaldo daquilo que a gente viu anteriormente, como que isso acabou fomentando o próprio Estado Novo, que era um regime fascista, né? E que como os jornais propagando essa coisa de comunismo em 1935 fortaleceram Getúlio a ponto dele dar um golpe, e como esse golpe foi contra os próprios jornais, quer dizer, foi um golpe de cunho fascista, né? Ditatorial, que fez os jornais serem a própria vítima da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? do Getúlio. Tá? Então, foi uma energia, uma ideologia propagada pelos jornais, né, igual à energia que possibilitou na Europa a ascensão do Hitler, do Mussolini, quer dizer, alimentados por uma burguesia que estava morrendo de medo da ameaça comunista russa em expansão. Tá? Então, aí a gente começa a entender, nesse capítulo, a perspectiva internacional
que está fazendo com que acontece nos regimes totalitários, tanto do Brasil quanto da Itália, da Alemanha, da França, seja um movimento mais ou menos comum de reação da burguesia contra essa ameaça comunista que se estabelece a partir da Revolução Russa. Tá? E aí, o que aconteceu? Em 1945, esse tipo de resolução vai sofrer um baque, né? Por quê? Porque as forças totalitárias nazistas e da Itália saíram do controle, né? E viraram um projeto expansionista, nacionalista, que foi o nazismo, que foi o fascismo italiano, contra o qual os próprios Estados Unidos tiveram que se colocar a partir de 41, né? Eu narrei aquele atraso que teve dos americanos entrarem na confusão, mas entraram depois, né? Do lado da Inglaterra e a França, principalmente porque a França havia sido ocupada, né? E aí ficava aquele temor, né, desse expansionismo nazista de repente virar uma pretensão de império mundial, sei lá, né? Enfim. E aí, logo após o final da guerra, quer dizer, vai surgir a situação toda, né, que a partir dos anos 50 vai ser muito forte, da Guerra Fria, né? Então essa polarização, bloco ocidental, bloco oriental, americanos e russos, vai ganhar vai ser a tônica, né, o fio condutor, digamos assim, de movimentações muito importantes de nível global e que vão trazer repercussão para todos os países. Tá? Então, em 1945, quer dizer, é um golpe militar que põe fim à ditadura, né, do Getúlio, né, e que põe o Emílio Gaspar Dutra no poder, né, e em 1946, quer dizer, meio que organizando essa situação, a própria Constituição, a nova Constituição, né, que vai ser escrita ali, vai dizer que as empresas jornalísticas têm que ser nacionais e não podem ser nem sociedades anônimas, tá? E aí batendo então justamente no Chateaubriand, quer dizer, porque, né, a ideia de que deveria se controlar esses grandes conglomerados, mas que se existissem eles deveriam ser pessoais, eles não deveriam ser associações anônimas e muito menos com capital estrangeiro. Então vejo que a questão do capital estrangeiro passa a ser uma questão, né, inclusive legal, constitucional no Brasil, né? E por que isso? Né? Por quê? Porque justamente já na eleição de 51, onde o Vargas vai ser candidato novamente, né? E aí não mais como um ditador, mas como um candidato, enfim, que vai participar do pleito como candidato, que vai tentar angariar votos e tudo mais, né? O Chateaubriand ele fica em relação ao Vargas numa situação ambígua, então ele pega um dos repórteres dele, que é Samuel Weiner, e manda o Weiner encostar no Getúlio Vargas e fazer matérias favoráveis ao Vargas nos seus jornais, mas por outro lado está fazendo campanha para o outro candidato também, e aí quem ganhar ele está junto, né? O Chateaubriand passa a ser um personagem que vai lidar sim com o poder, né? Quer dizer, quem ganhar eu estou junto. E a partir de então, quer dizer, o Getúlio ganha a eleição de 51, tá? E aí, enfim, o Weiner vai cobrar do Chateau que ele ganhe uma promoção, né, um cargo importante nos diários associados, porque ele havia feito o serviço bem feito e o Vargas ganhou a eleição. E nesse momento o Samuel Weiner fica decepcionado, porque o Chateau dá para ele um cargo de uma indústria menor, da área química e tal, que não tem nada a ver com jornalismo, né? E o Samuel Weiner era jornalista, ele fica muito decepcionado com isso, e a partir de então ele sai dos diários associados, e aí, como ele tinha o apoio do Getúlio, quer dizer, ele vai comprar um jornal, vai montar o jornal, que é a Última Hora, né? Que a partir de então de 51 vai começar a ser o órgão oficial, né, de sustentação do governo do Getúlio, tá bom? O Nelson Werneck chama a atenção que quando essa legislação de 46 proíbe a propriedade de veículos de comunicação no Brasil para estrangeiros, por outro lado, ela não faz nenhuma restrição à questão das agências, nem das agências de notícia, que são todas elas americanas, nem das agências de propaganda, que também são todas elas americanas. Tá? E aí, já levantando uma espécie de lebre para a gente, né, de que
talvez por trás dessas agências de propaganda exista alguma coisa em termos de influência internacional no país. Ele já levanta essa lebre, tá bom? E por outro lado, quer dizer, ele vai dizer que apesar de existirem essa restrição constitucional, durante vários períodos vão surgir veículos americanos aqui no Brasil, né? E ele cita os Seleções da Reader Digest, né? Que era um veículo que era feito nos Estados Unidos, aí era mandado para cá, aí repórteres brasileiros traduziam aquelas reportagens para português e publicavam essa revista, né? E a própria revista Visão, que o diretor que era mandado aqui para o Brasil era mandado pelos Estados Unidos aqui pelo Brasil e comandava uma redação de brasileiros, né? Então vai existir esse tipo de coisa sem que em momento nenhum alguém questionasse. Quer dizer, né? Era proibido ter veículo estrangeiro, né? Mas parece que um pouco a ideia dessa proibição era justamente proibir que tivesse veículos estrangeiros de outros países que não fossem os Estados Unidos, né? Quer dizer, se a Alemanha tentasse manter uma rádio aqui no Brasil, por exemplo, aquilo seria perseguido, né? Então tinha essa cara, digamos assim, de um projeto de exclusividade, né? Da existência de leis que efetivamente só seriam executadas quando batessem no interesse americano. E a gente começa a perceber aí que está acontecendo alguma coisa estranha aqui no Brasil, tá? Enfim, e esse tipo de coisa estranha que está acontecendo aqui no Brasil, ao longo do governo Vargas, vão existir alguns momentos críticos, né, em que isso vai aflorar. O primeiro momento crítico vai ser em 53, quando surge uma grande discussão a respeito do problema do petróleo brasileiro, tá? A época em que esse debate vai ganhar a dimensão aqui no Brasil de debate público, político, etc., é por volta de 53, tá? E aí o que acontece? Quando começa esse debate do petróleo brasileiro, a primeira coisa que os jornais começam a divulgar é que o Brasil não tem petróleo, tá? E aí citando, enfim, especialistas, geólogos e tal, não se sabe de onde que estão vindo esses pareceres, mas eles aparecem, né? Não se sabe com base em que elementos, quem que está financiando esses, mas tem alguém financiando esse negócio, e esses estudos estão aparecendo, né? E que dizem que o Brasil não tem petróleo. Só que aí acontece um problema com esse discurso, que é o seguinte: descobrem poços de petróleo no Brasil, né? O Vargas também está se movimentando contra essa impressão de que não tem petróleo no Brasil, né? Que evidentemente tem a mão das empresas petrolíferas americanas tentando defender o monopólio da exploração do petróleo brasileiro, né? Então, primeiro elas saem dizendo que não tem petróleo, por isso deixa que a gente cuida disso, porque não tem mesmo, não vale a pena, né? Então, quer dizer, aí o Matuto poderia se perguntar, pô, se não tem mesmo, não vale a pena, por que as empresas americanas de petróleo estão interessadas em vir, né? Mas enfim, mas rapidamente esse discurso se desmonta, porque se descobre petróleo no Brasil. E aí essa descoberta de poços obrigou a uma mudança de discurso. Quer dizer, a partir de então, não vai mais se dizer que o Brasil não tem petróleo, porque foi descoberto, mas vai começar a se dizer que o Brasil não tem capital para explorar esse petróleo e não tem tecnologia para explorar esse petróleo, né? Então, que é por isso então, que as empresas americanas devem vir aqui para explorar esse setor, né? Enfim, esse processo de discussão, apesar de culminar em 53, já no governo do Getúlio, já havia começado no governo do general Dutra, né? Ela é um pouco anterior. E quando começa a surgir nas ruas uma espécie de mobilização, de campanha nacionalista, né? Contra, então, a exploração de determinados setores pelo capital estrangeiro, a favor da nacionalização, da criação de empresas nacionais que explorem alguns setores estratégicos, né? A polícia do Dutra cai de pau em cima dessas manifestações, reprime, né? Então fica uma coisa engraçada, porque, quer dizer, o capital estrangeiro está vindo, né? Alguns movimentos políticos, né? Algumas pessoas começam a defender esses projetos mais de estatização e tal, que tem cunho, enfim, ainda fascista, né? Mesmo depois do Vargas ter
sido deposto, mas que tem esse cunho do varguismo aí, né, desse nacionalismo, começam a defender essas coisas, né, e de repente são reprimidos, né, e vai ser um dos motes de campanha, inclusive do Vargas, em 51, vai ser essa coisa do petróleo, quer dizer, ele firma a posição de que o petróleo tinha que ser explorado pelo próprio Brasil, tá? E a conclusão disso vai ser que ele vai ganhar a eleição, mas vai começar a ser criticado violentamente por toda a imprensa, né? E aí a gente já começa a entender o que está acontecendo, quer dizer, por meio dessa injeção de dinheiro violento das agências de propaganda americanas nos meios de comunicação brasileiros, é evidente que os meios de comunicação brasileiros tiveram que vender a alma, né, a opinião, pelo menos, para os interesses americanos, que começam a se concretizar aqui em termos de anúncio. Né? E nesse episódio da questão do petróleo, isso vai ser um episódio crítico, né? Enfim, onde, tirando o Última Hora, que era um jornal que justamente o Getúlio, depois que assume em 51, ele libera dinheiro do Banco do Brasil e tal, tudo que todos os governantes faziam, né, de dar dinheiro público para jornal crescer e tudo mais, mas ele faz isso com o Última Hora, né? E o Última Hora vai ser o único jornal, então, que vai defender o Getúlio. O Nelson Werneck traz um dado interessante aqui para a gente pensar, né? Porque ele está tentando clarear para a gente o que está acontecendo nesse período. Né? Ele vai trazer um dado dos próprios Estados Unidos, onde um estudo independente, né, de uma tal de Federal Trade Commission, né, Comissão Federal de Negócios, de Comércio, fez um estudo nos Estados Unidos mostrando que as grandes empresas jornalísticas americanas, a mídia americana, né, e até livros escolares americanos estavam sendo influenciados por interesses controlados, né, a partir de trusts de publicidade. Tá? Então, há uma denúncia, né, nos Estados Unidos nesse sentido, que começa a levantar uma lebre, que se aqui no Brasil não estaria acontecendo a mesma coisa. Tá? E coisa que, enfim, aí o Nelson Werneck traz um exemplo até anterior para mostrar o que é isso. Né? Por exemplo, quando a ferrovia, a Central do Brasil foi planejada, existia gente que defendia a ideia, o próprio Getúlio, né, de que isso fosse com energia própria, com geração de energia própria. Aí o Chateau entra numa campanha violenta contra essa ideia, dizendo que isso tem que ser entregue à Light, né, que é uma imprensa canadense com a qual ele tinha vínculos, né, desde a década de 40, né, e tudo mais. Então era uma coisa que já existia, já era persistente, a gente já passou por isso lá no Chateau, já viu um pouco, mas que agora ganha uma dimensão mais grave, digamos assim, né? Porque essa força, esse interesse internacional americano passa a ser de uma dimensão mais direta e sustentadora, digamos assim, dessa imprensa oligopolista, monopolista. O problema, então, é a proporção com que esse interesse internacional começa a interferir na mídia brasileira, a ponto de, quando Getúlio assume em 51, aquele que era considerado um ditador fascista, né, primo do Mussolini e do Hitler até 45, passa a ser acusado de comunismo, porque está defendendo coisas do gênero criação da Petrobras. Tá? Ele começa a ser acusado de comunista, e o grupo que compõe as forças do Getúlio, como, por exemplo, João Goulart, né, Leonel Brizola, que é um grupo ali de composição, até de relações familiares, né, em relação ao Getúlio, ele começa então a ser acusado de comunista, né, que era, na verdade, uma perseguição a projetos nacionalistas. De comunista aquilo lá não tinha nada, tá? Mas era uma perseguição de cunho contra antinacionalista, feito por jornais que, então a hipótese que está começando a se levantar aqui, que eram financiados por interesses de capital externo. Tá bom? Então vocês estão percebendo aonde que a coisa está desembocando, né? Quer dizer, aí ele traz mais um episódio para começar a reforçar essa tese, né, de que o clube militar, inclusive, tinha pessoas nacionalistas, né? A gente viu desde o tenentismo de 22, quer dizer, havia militares que a gente poderia chamar, nessa nova composição, né,
de militares nacionalistas mais à esquerda, quer dizer, no sentido de tentar defender o Brasil desse ataque de rapina, né, do capital estrangeiro, né? E aí o que eles fazem? Eles editam, né, nessa época aí, um pequeno boletim, um jornal, e eles defendem, né, o nacionalismo na sua revista, e o que acontece? Cai a violência policial violenta contra os militares. Alguns são presos, outros são mandados para reserva, né? Isso ainda no período do Gaspar Dutra, lá, né? Mas enfim, mostrando, né, que começam a surgir episódios que estão apontando para uma coisa esquisita, que ninguém está entendendo qual é a força que está se mobilizando em torno disso, porque já não são mais os 400 do capital latifundiário paulista, entendeu? Parece que está surgindo uma força nova aí, que está entrando na política brasileira, né? E que está determinando rumos das coisas, né? Divergentes tanto das visões do campo mais reacionário, quanto das visões do tenentismo mais modernizador e da proto-burguesia industrial. Quer dizer, parece que tem uma força diferente aí que entrou que a gente não está enxergando, não está vendo direito quem que é, né? Mas as pistas o Nelson Werneck já está soltando para a gente desde o início do capítulo, né? E aí a Petrobras vira lei em 53, e aí começa um violento ataque da imprensa inteira contra o Getúlio, né? Pegando certas questões, né, contra ele. E essas armas todas da imprensa, né, toda ela articulada, né, meio que seguindo um projeto único de crítica violenta ao governo do Getúlio, vai encontrar um ponto fraco, digamos assim, justamente no Samuel Weiner, na última hora. Tá? E começam então a surgir um monte de matérias dizendo que o dinheiro que havia financiado a compra e montagem de última hora era dinheiro do Banco do Brasil liberado pelo Getúlio. Quer dizer, o Samuel Weiner tinha uma dívida de 156 milhões de reais com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil nunca cobrava, né? E que era o dinheiro que o Getúlio tinha liberado para ele construir o jornal. Só que o problema era o seguinte, quem estava atacando isso era, por exemplo, eram os Diários Associados, que era o maior grupo de imprensa da época, né? Era justamente o Chateaubriand, né? E se o Samuel Weiner devia 156 milhões para o Banco do Brasil, o Chateaubriand devia 162 milhões, quer dizer, devia mais ainda. Né? O Weiner 156, o Chateau 162. Quer dizer, então, o problema ali não era o fato do Banco do Brasil financiar, porque financiava todo mundo, não era o único jornal que era financiado, né? Era o problema de que estava ali uma estratégia de bombardeio voltada contra o Vargas, né? Por ele defender esses ideais contra o capital estrangeiro, de nacionalização, a construção de estatais e tal, que era um projeto nacionalista, né, fascista, né, de cunho nacionalista fascista, do Vargas, que ele continua tendo, mesmo tendo entrado no governo por via eleitoral, quer dizer, ele continuava sendo um nacionalista, que é o cara que criou nossas leis trabalhistas, criou sindicatos, criou 13º, criou salário mínimo. Não, era esse o projeto nacionalista, e que aí, nesse sentido, quer dizer, era um projeto que garantia direitos do trabalhador, né? Por isso um projeto populista também, né? E que atrapalhava um pouco a vida, digamos, do nosso empresariado, porque começava a colocar direitos, né? Que não faz nem 10 anos que a gente começou a pagar 13º para empregada doméstica, né? Para vocês verem o atraso ainda que o Brasil é nesse sentido. E enfim, de 2, 3 anos para cá começou um desmonte da justiça trabalhista, enfim, que está batendo em coisas que foram conquistas da era Vargas, tá? Né? Nesse momento aí, em nome de uma modernidade. Vocês estão entendendo, né? Mas enfim, começam a bater violentamente no Weiner, né? Por causa desse dinheiro que ele deve, e aí não adiantava dizer que o Chateau também devia, porque o Weiner tinha um jornal, o Chateau tinha uma rede violenta, e todos os outros pequenos jornais menores também, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, quer dizer, estava todo mundo nesse esquema agora, né? Que não se sabia porque sabendo, né? Quer dizer, era o poder das agências de propaganda, que era quem dizia se os anúncios iam sair no jornal
e que a prova mais clara disso era que justamente o Wagner começa a se enfraquecer. Por quê? Porque as agências de propaganda promovem um boicote contra anúncios no Wagner, simplesmente cortam, né? O fluxo de dinheiro de anúncio para o Wagner, o dinheiro de banco, o Getúlio estava com as mãos amarradas para liberar para ele, e o Wagner começa a se enfraquecer, começa a ter problemas na empresa da última hora, tá? Por mais que o Getúlio queira salvá-la, a coisa começa a ficar complicada, né? E aí surge um último golpe lá, que vai ser decisivo, né, e destrutivo contra o Última Hora, que é o seguinte: descobrem que o Samuel Weiner não é brasileiro. Né? Descobrem um documento lá que coloca em dúvida qual seria o ano de vinda da família dele, né, para o Brasil, é uma família de imigrantes, e coloca em dúvida qual que seria esse ano, né? E que se fosse o ano que aquele documento falava realmente, ele não teria nascido aqui. Ele era estrangeiro e ele não podia ter jornal. Quer dizer, aí o negócio realmente entortou para o Samuel Weiner, ele vai ser preso, vai perder a última hora, enfim. Mas já é uma crise que, no fundo, o objetivo dessa crise toda é bater no Getúlio. Tá? Bater no Getúlio. O Carlos Lacerda, que é o outro que havia criado um jornal nesse período que eu comentei com vocês até agora, ele é um retórico muito sólido, é um cara que tem uma argumentação, né, que comove as massas e tal, e ele começa a fazer oposição a Getúlio também, e aí a situação começa a ficar insustentável, tá? Então é mais ou menos isso o contexto que tá colocado, tá? Aí novamente, então, o Nelson Werneck fecha aí essa parte dizendo, né, que o grande problema era esse, então, que havia 3 maneiras de um jornal sobreviver no Brasil. O primeiro era da extorsão, quer dizer, você ameaçava alguém de publicar notícias contra ele. Era muito comum o Chateau fazer isso contra empresários paulistas, contra o Matarazzo, ele fez várias vezes, né? Descobria lá, olha, os jornais vão dizer amanhã que você tem um amante, não sei aonde e tal. E o Matarazzo fala, pô, não tem amante. Ele fala, não tem importância, eu vou dar a matéria, né? Então esse tipo de postura, de achar que assim, realmente com ameaças, né? Que há vários depoimentos de momentos em que o Chateau agiu dessa maneira, mas não era o único que fazia isso. O dinheiro público que vinha dos bancos e o dinheiro dos anúncios, quer dizer. E dentre essas 3 formas, quer dizer, a única legal era a dos anúncios. Né? Você pegar dinheiro facilitado e sem pagar para banco oficial era proibido, e você extorquir alguém era crime, quer dizer, se alguém provasse isso, você estava perdido. Enfim, o único mecanismo legal de todos esses era esse, né? E que era o mecanismo que favorecia então a entrada de capital americano aqui no Brasil para comprar a mídia inteira, comprar a opinião da mídia inteira no Brasil e sair ileso. Tá? Então, por exemplo, em 1953, as agências de propaganda pagaram 3 bilhões de reais para os veículos brasileiros. Né? Era a grande fonte de dinheiro que quem estava contra o governo, quem estava contra o Vargas, era esse dinheiro aí que ele ia conseguir sustentar. Mas era muito dinheiro. E realmente sustentava, né? E só que em nome disso, quer dizer, aí o Nelson Werneck enumera que, por exemplo, a Shell inglesa, né? Também dá muito anúncio, mas fora a Shell, as grandes anunciantes eram todas americanas. Era a Esso, por exemplo, que deu 28 milhões para a imprensa em 53. A Sidney Ross, 25 milhões. A Coca-Cola, 15 milhões. A Johnson Johnson, 13 milhões. Atlantic, 13 milhões. A Gillette, 13 milhões. Colgate-Palmolive, 12 milhões. E Eno Scott, 12 milhões. Quer dizer, um monte de empresas americanas que eram o grosso do capital que financiava os veículos jornalísticos por meio da imprensa. Tá? E não adianta querer dizer que as pessoas compravam gasolina porque a ESSO anunciava. Quer dizer, todo mundo compra gasolina porque tem que comprar gasolina. Né? Então, para a ESSO seria muito mais interessante pegar esse dinheiro e montar novas bandeiras de posto, abrir novos postos e tal, do que investir isso em propaganda. Mas não, investir em propaganda por quê? Porque a propaganda era o que garantia o apoio dos jornais na luta contra a Petrobras, por exemplo. Né? Entendam como é que o mecanismo está funcionando, né? Quer dizer, o objetivo da publicidade não era vender gasolina. Imagina, né? Precisa fazer propaganda para vender. Não, você vê lá qual é a bomba que está mais barata e compra naquele posto. Né? Então é o tipo da coisa que não tem sentido anunciar propaganda, a gasolina. Tá? Mas anunciava por quê? Para manter o controle da imprensa. Né? Então é um projeto articulado de controle da imprensa por meio do capital publicitário, né? Que era um capital americano. Tá? E aí o que acontece? Como havia o Vargas e como tinha oposição, é criada uma CPI de imprensa, né?
enfim, vai tentar mexer nesses assuntos, né? Mas é onde, por exemplo, né, o domínio do capital econômico, por um fator que daqui a pouco vocês vão entender até melhor, quer dizer, ele consegue fazer com que a CPI vire uma CPI contra o Samuel Weiner, que vai levá-lo à prisão, mas que não avance nada em relação aos débitos do Chateau, do Roberto Marinho com o banco. Quer dizer, outros grandes devedores, jornalistas do Banco do Brasil, não vão sofrer nada, e o Samuel Weiner vai ser preso, né? Aí você começa a perceber aquela perspectiva de que a lei é para ser usada contra o inimigo, né? Então o inimigo que recebeu dinheiro do Vargas, né, vai ser preso, e os amiguinhos que estão batendo no Vargas na imprensa vão sair incólumes, né? Então é uma lei que ela se aplica desse jeito, que não pode ter capital estrangeiro no Brasil, nas empresas jornalísticas, mas o Reader Digest pode, a Visão pode, tá? Então esse tipo de perspectiva começa a virar a praxis, né, da lei brasileira, de ser executada contra algumas pessoas e não contra outras. Enfim, aí o Vargas, depois de criar a Petrobras, continua levando burdoada, mas aí ele vai dar mais um passo ainda, quando ele fala de taxar remessa de lucro das multinacionais para as matrizes, né? E aí realmente ele bateu na tecla, né, que vai resultar justamente num cerco tão violento contra ele, contra tanta, né, de uma maneira tão radical, e que vai culminar com um episódio que um dos maiores críticos dele, principalmente na rádio e na televisão, que tinha aquela retórica toda, era o Carlos Lacerda, e que aí o segurança do Vargas, não se sabe se por iniciativa própria o Vargas mandou e tal, vai lá e dá um tiro no Carlos Lacerda, não acerta nele, pega em outra pessoa e tal, mas enfim, é alguma coisa que aí vai justificar, né, provavelmente um golpe que vai ser dado contra o Vargas, ele vai ser deposto novamente, e aí nesse momento o Vargas suicida, né? Então, dia 24 de agosto, né, de 54, ele, antes de terminar o mandado, antes de ser deposto, ele suicida, né, fazendo uma carta denúncia para a nação, dizendo justamente que havia forças ali que estavam, né, lutando violentamente contra ele, que ele não aguentou mais a coisa, né, mas que ele saía da vida para entrar na história e tal, por meio desse tipo de coisa, tá? Os ataques, então, quer dizer, vai dizer aqui o Nelson Werneck, né? Eles não eram uma coisa de que as pessoas discordavam do Vargas, era simplesmente um ataque altamente orquestrado, planejado, rigorosamente orquestrado, para impedir a nacionalização de setores que eram do interesse das empresas americanas, principalmente de petróleo, né? Então, esse avanço, né, quer dizer, de controle da mídia, né? Outro dado que ele passa aqui, em 47, a publicidade movimentou 750 milhões de cruzeiros, né? E em 53 já eram 3,5 bi, né? Quer dizer, triplicou, né? Quadruplicou o valor de dinheiro que as agências colocavam nos veículos, né? A maior parte dos anunciantes eram estrangeiros e, enfim, esse tipo de coisa que vai caracterizando a nossa mídia a partir de então, né? O sucessor do Getúlio vai ser o Juscelino, que vai ser eleito depois do período de transição ali, né, de final de mandato, do substituto do Vargas, né? E ele tentou, também é um cara com uma visão um pouco nacionalista, querendo criar indústria nacional aqui, querendo criar indústria de automóvel, né? E levando a capital para Brasília, um cara cheio de iniciativas de energia, mas que também vai tentar processar jornais por injúria, difamação, e nada disso vai para frente, né? Porque justamente é um movimento orquestrado, né? Que está vindo inclusive de fora. E em 57, aí cria-se uma nova CPI, aquela primeira não tinha dado em nada e tal, mas cria-se uma nova CPI, além de ferrarem com o Samuel Weiner, não tinha dado em nada, né? Mas enfim, em 57 cria-se uma nova CPI sobre o papel do dinheiro estrangeiro nos jornais, contrários à Petrobras, tá? E assim, essa CPI também não vai dar nada, mas a conclusão da documentação que essa CPI levantou é muito clara, né, de que efetivamente houve essa interferência nos jornais em 53. Tá? Então, isso passa a ser um dado objetivo, constatado pela CPI, apesar disso não resultar em nenhum tipo de punição, até mesmo porque esse tipo de entrada de dinheiro em jornal era permitido. Né? Eu falei agora há pouco ali, era a única maneira permitida de você enfiar dinheiro em jornal era por meio de propaganda, oficialmente permitido, né?
sem levar em conta que esse dinheiro poderia estar sendo usado para influenciar a opinião de jornais, para que os jornais controlassem a opinião das massas, né? Vocês estão entendendo qual que é o problema todo aí, né? Então percebe, vai dizer o Nelson Werneck, uma mudança na natureza do problema da liberdade de imprensa. Quer dizer, não passa mais a ser simplesmente aquele problema de que há um Estado que censura os jornais e não deixa os jornais falar certas coisas e tal, o que é uma parte, digamos, do problema, mas passa a ser um outro problema, que é o problema dos mecanismos oficiais e legais de influência de capital estrangeiro, por exemplo, dentro da mídia nacional, contra projetos de nacionalização e de manutenção da estrutura do Estado, né? Então, são questões, né, no fundo, atualíssimas, assim, quando se vê o projeto de certos governos aí federais até hoje, né, quer dizer, se abrindo para os Estados Unidos e dizendo vem a nós, né? É isso, é esse problema que surgiu lá na década de 50, então, né, a partir de 45, dessa hegemonia americana no mundo, né, por meio de um novo imperialismo aí que ele se coloca, tá? E aí, imprensa livre, quer dizer, passou a ser um instrumento comprável de manipulação, né? Essa imprensa livre, entre 4 aspas aqui que ele coloca, né? E que esses veículos passam a ser dependentes das agências de propaganda, quer dizer, sem as agências de propaganda eles quebram, tá? E aí vão ser raríssimos os casos de veículo alternativo, de esquerda, que vão aparecer, mas mesmo assim com pouca circulação, né? E todos eles fechados, então a gente já está encaminhando agora a história para o golpe de 64, né? Quer dizer, em 61 já havia uma tentativa de golpe para que o governo não fosse transmitido por o João Goulart, que era o vice do Jânio, né? Quando o Jânio renuncia em 61, tá? A gente já entrou em outro governo, o governo Jânio, que é um populista também, que é eleito com caspa no ombro, que é extremamente populista, conservador, cheio de coisa assim, proibir biquíni, proibir jogos de azar no Brasil e tal. Não, é uma campanha extremamente conservadora, um cara altamente populista, assim, né? Mas que, enfim, vai ser eleito e vai renunciar, porque, né, como nacionalista, ele ia enfrentar o mesmo problema que o Getúlio enfrentou e não tinha recurso para enfrentar, tá? E aí ele transmite o governo para o vice, que era o João Goulart, que era um cara da tradição getulista, era um herdeiro do Getúlio Vargas, né? E aí, quer dizer, aí tem toda uma movimentação já em 61 para que o João Goulart não tome posse, né? Que vai desencadear uma crise política violenta, até porque o João Goulart estava numa visita fora do Brasil, a China, se não me engano, e o que já apontava para uma proximidade, uma coisa de comunismo, que o João Goulart vai ser taxado o tempo inteiro, né? E que vai desencadear uma crise política com uma solução parlamentar, né, na qual Tancredo Neves vai se tornar primeiro-ministro do Brasil na época para tirar poder do João Goulart, para não deixar ele tão poderoso assim. Mas mesmo assim, quer dizer, o João Goulart vai começar a propor leis, ele tem também um parlamento que aprova algumas iniciativas dele, e que vão acabar desembocando, então, no golpe de 64. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês agora, né, um pedacinho de um documentário que o dia que durou 21 anos, que eu acho muito interessante, sugiro que vocês assistam inteiro, né? Mas que ele vai justamente de falar desse período de 61 a 64, né? Mais ou menos o que estava acontecendo aqui no Brasil em termos de mecanismos realmente de interferência americana no país, né? E coisa que, assim, a liberação de documentos há alguns anos aí permitiu a construção desse documentário, que é muito interessante, porque coloca em pratos muito limpos o que estava acontecendo aqui, para vocês entenderem, né, o contexto que o Nelson Werneck, lá em 66, ainda sem saber tudo isso que hoje se sabe, né, já estava mais ou menos prevendo, tá? Não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento, porque, na verdade, elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar
em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS reports, Brazil. Here is Eric Sevareid. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why? Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. On that unhappy island, the news has grown worse instead of better. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. But a nation of Cuba's size is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. For I am convinced that we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Goulart himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist, it was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. The reality of danger is that all free men and nations live under the constant threat of the communist advance. Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be
in their minds, the Second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progreso, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. The Alliance for Progress was an attempt throughout Latin America to counter the influence of the Cuban Revolution, to offer reform as a way of preventing peasants, students, workers from opting for the Cuban Revolution. An important part of our foreign aid effort is directed toward Latin America in a bold joint undertaking known as the Alliance for Progress. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 bilhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, fala do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia, ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes, como o governo do Brasil, podia seguir uma linha hostil aos Estados Unidos. The question really is how our attitude towards it would be. The main thing is, at the same time, to organize forces, which are both political and military, to reduce its power and retain these potential This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Gordon himself seemed, he was more CIA than CIA. He was pushing for all sorts of intervention. Ambassador Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz
e que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPES fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62 nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Se dizia que a Embaixada Americana financiava o IBAD. Mas surgiu em 1900, bem antes de 64. Com o dinheiro para o IBAD distribuir para determinados isso era candidatos. Uma polêmica quando eu cheguei. Foi quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo, eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored,
by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Então vocês percebem, né, que a coisa hoje está escancarada, assim, né? Na época o Nelson Werneck não tinha acesso a toda essa documentação que hoje se sabe, né? O que aconteceu, etc., né? Mas de que esse plano de contingência que resultou no golpe militar de 64, quer dizer, foi um plano de contingência já desenvolvido pelo Kennedy, né? Já nessa perspectiva de que o João Goulart era um presidente que estava indo contra os interesses das empresas americanas, né? Então, nesse sentido, ele deveria ser combatido, né? E havia um plano de contingência o momento preparatório, digamos assim, a gente viu que era essa injeção de dinheiro violenta no Brasil, tanto comprando jornais, televisão e rádio, né, que é o que interessa mais para a gente, mas também comprando políticos e financiando campanhas, etc., né? Imagine o depoimento do Plínio de Arruda Sampaio ali, que é um político de esquerda, super tradicional, né? Enfim, sério, e falou aquilo que falou a respeito da democracia lá. Imagina outros políticos picareta aí, que a hora que chegaram para oferecer dinheiro lá, os caras não queriam saber para quê, a quanto, né? Qual que é o preço e tal, e fechando o negócio com esses caras. Quer dizer, para mostrar para vocês mais uma vez como é que essa tradição política brasileira também está comprometida por esse mecanismo, né, da corrupção, de uma maneira deslavada. Quer dizer, foram perto de 250 candidatos financiados pelo IBAT com 5 bilhões de cruzeiros. Quer dizer, o orçamento da CIA para lidar com esse problema no Brasil era de 2 bilhões de dólares por ano, né? Quer dizer, era uma quantidade de dinheiro violenta, né? Por quê? Porque as questões que estavam em jogo eram essas: exploração de petróleo, vinda de indústria automobilística, fábrica de pneu, explorar borracha na Amazônia, essas grandes coisas, né? E também, enfim, cultura de soja, toda a construção da exploração de um território do tamanho do Brasil, que vai ter que render tributo, então, aos interesses americanos, né? Por que o Brasil nunca teve uma rede ferroviária aqui, né? Porque as indústrias que defendiam a indústria automobilística americana não queriam que tivesse, que fosse tudo na base do caminhão, né? Quer dizer, então, essa estrutura de interesses, de dominação estrangeira que atrofiou a pesquisa brasileira, os instrumentos do nacionalismo, né? Tirando um ou outro setor, quer dizer, que na marra foram mantidos, como a Petrobras, quer dizer, mas a Petrobras só extrai o petróleo, quer dizer, depois da refinaria, quem controla isso então, são distribuidoras de petróleo americana, que tem os postos de gasolina, né? Quer dizer, a Petrobras é uma bandeira só, né? As outras são todas internacionais, né? Então, esse tipo de perspectiva, né, de dominação por causa de interesses econômicos, né? Então, o IBAD, né, que o Nelson Werneck cita também, porque, enfim, foi aberta uma CPI e tudo mais, né? Quer dizer, que também não acabou dando em nada, né? Mas teve a CPI, acabou dando no golpe de 64 logo em seguida. Mas tinha um boletim que rodava 210 mil exemplares, que condenava qualquer um que fosse populista, que fosse popular, né? Que o próprio Última Hora era chamado de financiador de comunismo, né? Então essa perspectiva americana, né, de que o comunismo era um demônio e que todo mundo que era contra americano era endemoniado, né? Quer dizer, alguém que fala que os americanos estão tirando nossas tripas aqui com os lucros dele é comunista, tá? Por quê? Porque havia esse fantasma internacional aí do comunismo, essa movimentação, e tinha comunistas no Brasil também.
Mas não era uma coisa assim que o Jango fosse, né? Ele era muito mais um herdeiro do nacionalismo do Vargas, daquele projeto nacionalista, né? Enfim, o IBAD então financiava políticos, achincalhava outros, né, por meio da imprensa, né? Instalou, o cúmulo do absurdo, ele instalou o sistema de gravação no Congresso Nacional. As reuniões do Congresso Nacional eram gravadas por um sistema que o IBAD montou lá. O Brizola, por sua vez, era um cara também do grupo getulista, que era crítico, né, a isso tudo, nacionalista. Ele mostra na televisão uma cópia de um contrato entre o jornal A Noite e uma sociedade americana, em que essa sociedade americana comprava a opinião do jornal à noite. Tinha um contrato dizendo isso, e o Brizola conseguiu uma cópia desse contrato. Comprava por 5 milhões de cruzeiros lá na época, né? E o contrato previa, então, que a editoria de política seria controlada pelos americanos, o editorial e a primeira página, né? Tudo isso documentado, né? Então ele denunciava empréstimos privilegiados ao Globo, aos diários associados, né? Coisa que iria resultar, no campo específico do jornalismo, numa CPI que também vai abrir uma frente aí de problemas, né? Para investigar as relações entre o Globo e o grupo Time Life americano, né? Que, enfim, isso só vai efetivamente tomar um recorte, assim, um jeito que para a gente vai interessar muito, né, no desdobramento dessa questão, quando, assim, o Chateaubriand ele foi um dos articuladores do golpe de 64, ele estava junto com essa energia aí americana, já desde o princípio lá, a gente sabe que ele tem esse compromisso muito forte com a Light, com empresas americanas e tudo mais, mas enfim, o próprio Chateaubriand, ele era um cara que vocês viram lá, ele apoiou o Getúlio em 30 e foi contra em 32, quer dizer, ele era um cara muito instável, né? E o próprio movimento militar de 64 tinha um pouco o pé atrás com o Chateaubriand, porque ele era muito poderoso, né? E os militares achavam que tinha que ter um projeto, pelo menos, que fosse alternativo ao Chateaubriand para ser o porta-voz do governo militar a partir de 64, né? E aí, sem, evidentemente, o Chateau perceber, quer dizer, a movimentação dos militares foi de encher a bola do Roberto Marinho e do Grupo Globo. E a maneira como eles encontraram para fazer isso foi fazer vista grossa para um acordo que o Roberto Marinho fez com o grupo Time Life, que era um grupo americano, em que o Time Life repassou para o Roberto Marinho 2,8 bilhões de dólares para montar a Rede Globo, tá? Que seria a primeira grande rede de televisão, né, de abrangência nacional. Já, imagina, usa satélite para transmitir, rede nacional, quer dizer, em todas as capitais do país tem canais pelo menos de repetição da Globo, né? Esses canais em geral estão na mão de político, então o Sarney é repetitor da Globo, o Collor é repetitor da Globo, a família Antônio Carlos Magalhães é repetidor, né? Enfim, toda essa base de sustentação política brasileira, que é uma base de sustentação da mídia, inclusive do Brasil, no Brasil inteiro, da televisão no Brasil inteiro, que foi financiada com dinheiro americano, quer dizer, por ter sido financiado pelo dinheiro americano para o Roberto Marinho e não para o Chateau, o próprio Chateau vai ser um pé no sapato do governo militar, porque ele vai querer denunciar isso e tal, e ele vai não denunciar porque ele quer que o Roberto Marinho perca, né? Mas porque ele também quer esse dinheiro, ele também quer fechar acordos, né, internacionais para injetar dinheiro dentro dos diários associados, coisa que o governo militar não vai deixar ele fazer, né? Então o Chateau, a partir desse momento, ele vai entrar numa crise, os diários associados vão entrar numa crise que, junto com o fato dele já ter sofrido um derrame em 60, ele vai comprometer a condição dele de reagir a essa investida violenta do Roberto Marinho para tomar o lugar que até então meio que tinha sido o lugar do Chateaubriand, né? Mas enfim, imediatamente após essa injeção violenta de dinheiro americano aqui no Brasil, quer dizer, a imprensa brasileira ela vai acabar ficando na mão de poucas famílias, né? Principalmente a partir de 64, quer dizer. Então o Werneck fala, olha, a gente pode encontrar assim,
Assis Chateaubriand é o dono dos Diários Associados, que era o maior grupo conglomerado do período. Roberto Marinho do Globo, que começa a receber uma injeção violenta de dinheiro americano e de todas aquelas regalias e facilidades de banco oficial, de previdência, que o governo militar, a partir de 64, vai jogar na mão dele. O Júlio de Mesquita, que é o dono do Estadão, que é um jornal quatrocentão, de muito apoio na agricultura paulistana, famílias tradicionais paulistanas e também na indústria paulista, né? Mas que, enfim, vai ter um lugar ali também de diálogo, né? E de apoio ao regime. O Paulo Bittencourt, do Correio da Manhã, o Nascimento Brito, do Jornal do Brasil, e o Otávio Frias, que era um granjeiro que nunca tinha visto um jornal na vida, mas como o governo militar teve que caçar a última hora e tinha que entregar isso para alguém e não queria que fosse alguém qualquer, jogaram isso no colo do Otávio Frias. Ele chama dois filhos dele e fala, olha, se eu der um jornal para vocês fazem alguma coisa com ele? Eles falaram, fazemos, porque o cara era granjeiro, ele era exportador, tinha coisa no Porto de Santos e tal. E aí ele dá para os filhos dele a Folha de São Paulo, né? Que é um jornal que nasce desse jeito, então, da expropriação, né? da última hora de Samuel Weiner, porque tinha que ser feita alguma coisa com aquilo, e ele, então, vai receber de mão beijada, né? essa doação aí para ele, tá? Então, esse é o resultado, né, com o qual, dentro das condições que o Nelson Werneck tem de analisar a situação, ele coloca a mídia, né, quer dizer, uma mídia que está na mão de uma dúzia de famílias aí, distribuídas pelo Brasil. As mais potentes são essas 6, mas no resto do Brasil tem alguns grupos que dentro dos estados exercem uma certa hegemonia e tal, na distribuição, né, dessa mídia, né, que é a mídia que dá suporte para a área política aqui no Brasil, né, e que a mídia vira isso, né, quer dizer, vira esse fenômeno aí a partir do golpe, tá? Então eu vou passar mais um trechinho para vocês do filme agora, que é onde efetivamente se fala do golpe de 64, né, que vai ser aquilo que vai instaurar, enfim, 64 já o golpe militar, mas a partir de 67, 69, o AI-2, AI-5, que vão criar censura à imprensa, né? Quer dizer, a gente vai passar por um período, né, de absoluto, enfim, controle absoluto da imprensa até 78, lá que é quando vai começar a ter uma transição, né? Então, por isso, né, o nome do filme é O Dia que Durou 21 Anos, porque foram 21 anos de ditadura que nasceram nesse dia aí que ele está narrando para a gente agora, tá? Então vou passar mais um trechinho do filme para vocês entenderem agora a movimentação do golpe, o que aconteceu, etc. Que isso sempre é bastante interessante aqui para a gente na análise desse momento aí da história do jornalismo que a gente está fazendo agora, tá bom? Sejam tranquilos, de dentro em breve, esse decreto será uma realidade. Ele jogou tudo. É um tudo ou nada. Isso aí para os outros militares, eles vendo isso, o pessoal fica assustado. João Goulart está aceitando a ativa colaboração do Partido Comunista e de grupos radicais como a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Na liderança das reformas de base está o chefe do governo, deputado Bocaiúva Cunha. We don't want foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that had made here in the last 10 years things like 200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. We think that you Americans, should have done with us in Brazil the same thing that Russia has done with China, with communist China. Because if you had helped us, as Russia has helped communist China, progress in Brazil and the standard of living will be much higher. Here, Brazil, heavily infiltrated or controlled by the communists, erected through a Goulart-Brizola manipulation. It looks like Goulart may take them in.
de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Mas foi bárbaro aquele comício lá, foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso era normal numa democracia? Não é normal, não. Não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das estradas. Meu Deus do céu, estava tudo... Naquela ocasião, o Partido Comunista estava proibido. Estava cheio de bandeira vermelha. E que a provocação aparecia nos cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Ele estava prestigiando aqueles que estavam anarquizando. Essa é a verdade. Foi aí que começou a queda do Jango, ali naquele momento, porque eles viram que ele tinha o povo do lado dele. Eu não tive dúvida que a coisa ia acabar mal. Estamos adotando medidas para fortalecer a resistência a Goulart. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas, a fim de criar um sentimento anticomunista, no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade instalou novo vigor nos conspiradores militares. Castelo Branco finalmente aceitou a liderança das Forças Armadas, agora determinadas a agir contra a dominação comunista. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Ilhas de conspiração pelo Brasil afora. General Vernon Walters obviously did reports on all of the Brazilian military figures he was dealing with. He certainly told his superiors, not only in the U.S. military, but also in the State Department and the White House, who he thought was the most pro-U.S., the most professional, the most likely to be an efficient and strong coup leader. And his mission was basically to organize the conspiracy by bringing together the different dissident groups within the army which were interested in doing something to stop or to overthrow the Goulart government. And so he went patiently from one person to the next, meeting with different colonels and generals, assuring them that the United States would support the military if it were to take power. And he picks out Castelo Branco. He says, by all odds, the most significant development is the crystallization of a military resistance group under the leadership of General Humberto Castelo Branco, Army Chief of Staff. Conspiradores têm feito inúmeros pedidos de ajuda aos Estados Unidos. Como não tenho autonomia para decidir tais questões, repassei a informação ao embaixador Gordon, que levará o assunto à mais alta instância em Washington. Gordon says to Washington, you need to send a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say, we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to Goulart and his supporters so that they psychologically feel threatened and the coup plotters feel bolstered and supported. And that's what it's for. A man and group here, including CIA, on this Brazilian situation. The thing may break at any moment. The armed forces, the governors of the key states of the East Coast, Minas Gerais and Sao Paulo, and building up real resistance there. It is highly desirable, therefore, that if action is taken by the armed forces
such action be confirmed by acts of the Congress or by some other means which give substantial claims to legitimacy. At this particular moment, it is important that U.S. government not put itself in a position which would leave us branded with an awkward attempt at intervention. O secretário de Estado, ele mostrava alguns cuidados, algumas preocupações no caso dessa operação, da própria necessidade dessa operação, e depois, se nós formos descobertos, se perguntava ao secretário de Estado. E o embaixador Lincoln Gordon dizia o seguinte: olha, o risco de nós sermos descobertos no futuro existe, mas não importa que nós sejamos descobertos no futuro, porque nós temos hoje em dia uma responsabilidade de evitar a instalação do comunismo, enfim, toda aquela paranoia que o embaixador tinha. Hello? This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In the meantime, we can watch the developments and see whether it should go on or not. But it could be done in a way that doesn't create any kind of public stir. Vocês tomaram conhecimento da Operação Brother Sun? Operação o quê? Brother Sun. Nunca ouviu falar? Não? Não. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one. And What Johnson basically says in his audio tape is, if we have to stick our necks out, if we do get accused of intervention, it's worth it because we've got to get rid of this guy. I would like to indicate that I've asked Bob McNamara to get some tankers ready for some POL supplies, things of that sort. Do Departamento de Estado para o embaixador Gordon. As seguintes decisões foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças anti-Goulart. Navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de Aruba. Força Naval de Combate foi ativada para exercícios na costa sul do Brasil. Destino inicial é o Porto de Santos. Força Naval composta por um porta-aviões, 4 destroyers e cruzadores de apoio. Em Porto Rico, serão embarcadas 110 toneladas de munição, armas leves e gás lacrimogênio para contenção e controle de massas. The mobilization by the U.S. military to conduct what in the old days, the early 20th century, was called gunboat diplomacy, where we would overthrow small governments in Central America simply by stationing an armada of naval ships off the coast. Well, that was the idea that Lincoln Gordon had for Brazil in 1964.
especially if an intermediate field at Recife or other airfields in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Pela primeira vez, os conspiradores indagaram se a frota naval americana pode chegar rápido à costa brasileira. O mais importante brasileiro envolvido em contato direto com a Operação Brother Sun era naturalmente o Marechal Castelo Branco. Ele era avisado de toda a operação pelo embaixador Lincoln Gordon e coronel Walters da preparação da Operação Brother Sun. Todo esse delineamento estratégico foram muito importantes para dar segurança àquelas pessoas que perpetraram o golpe. Segurança no sentido de tomarem uma decisão, de fazerem efetivamente a movimentação militar e derrubar João Goulart do poder. CIA. João Goulart deve ser removido com urgência. Os governadores de São Paulo e Minas Gerais finalmente chegaram a um acordo. A revolução será iniciada pelas tropas de Mourão Filho, general do 4º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As tropas de Mourão estão indo em direção ao Rio de Janeiro. Choques e conflitos militares são esperados na Guanabara. A revolução não terá um desfecho rápido e será sangrenta. Toda revolução, a gente vai começar para de um maluco. O Mourão saiu. Vamos sair hoje, às 4 horas da manhã. Saíram pela estrada que vinha de Juiz de Fora, no destino ao Rio de Janeiro, disposto a morrer, disposto a ser contra-atacado. Nunca aconteceu nada, vieram vídeo, chegou, se instalou e foi entregar a revolução ao Costa e Silva, que estava dormindo e de cueca. E havia certeza de que João Goulart resistiria militarmente e dizimaria com os soldados do Mourão Filho, tendo em vista as forças que a presidência da República podia mobilizar naquele momento. Por que o Jango não reagiu? É difícil, eu acho que ninguém tem isso muito claro. Mas, evidentemente, ele deve ter percebido a fraqueza do esquema militar dele. Acho que o presidente João Goulart pegou um avião e foi embora. O João Goulart estava aqui onde ele tinha força, foi para Brasília. Chegou lá em Brasília ele podia dar as ordens de lá, não deu, foi para o Rio Grande do Sul. Declaro vaga a presidência da República. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas, sim. Não era do temperamento dele. Então ele não quer derramamento de sangue. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário, ninguém. Essa é a Revolução de 64, que foi no dia 31 de março, amanhecendo 1º de abril, que, curiosamente, é o Dia dos Tolos. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo.
os golpistas supunham que fosse haver uma longa resistência, que fosse haver uma tremenda resistência contra o golpe, que não houve. What's important that we know from the declassified documents is that Lyndon Johnson, the President of the United States, was willing to implement a contingency plan for an overt invasion of Brazil to help the coup succeed. In the end, the coup succeeded so quickly that the U.S. military forces never were needed to help regime change directly. But had the fighting dragged on, we might well have seen an overt policy, an overt intervention from the United States. É isso, né? Foram liberados todos os documentos que provam tudo o que aconteceu, etc., né? E vocês percebem pela narrativa do Jornal do Brasil ali, mas que foi unânime, né, de todos os jornais, né? Quer dizer, essa cumplicidade, né, com o movimento do golpe, que era um movimento de estabelecimento de um governo absolutamente comprometido, né, com os interesses das empresas estrangeiras, né, do jogo geopolítico dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, onde todos esses que eu falei para vocês, Chateaubriand, Roberto Marinho, Júlio Mesquita, Paulo Bittencourt, Nascimento e Bruto, todos eles estavam envolvidos com isso, né? Então a nossa imprensa, a partir de então, passa a ser uma imprensa absolutamente comprometida com esse movimento, né? E que vai ter altos e baixos enfim, do andamento, né? Da própria existência do regime militar no Brasil, né? Mas que sempre vai manter esse modo de funcionamento da imprensa, né? Coisa que um ou outro veículo, como a Folha de São Paulo, por exemplo, vai tentar se livrar, né, em 84, quando ela dá força e apoio, cobertura, né, para a mobilização pelas diretas já, de 84, né? E que outros veículos não, vão ficar absolutamente entregues. Então havia movimentação em torno da redemocratização das diretas de 84, que juntava 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas na praça pública, e a televisão Globo não dava um segundo de cobertura sobre esse assunto, né? Era como se não houvesse nada no Brasil, né? O Brasil inteiro, né? Manifestações de massa nas ruas, e a Globo não noticiava nada, né? Quer dizer, é uma imprensa, então, que fecha, né, absolutamente com esse novo regime de funcionamento, que é um regime que exige, né, um grau tal de dinheiro circulando para que aquilo dê certo, e que cresça, e que se continue na hegemonia, que vai gerar todos os problemas, então, com os quais a gente se depara, né, em cada um dos movimentos históricos aí pelos quais a gente passa, tá bom? A aula próxima aí a gente vai fechar, né, o nosso percurso, né, fazendo uma retomada, então, de como se deu, né, já não mais no aspecto político, né, mas como se deu no aspecto técnico, né, uma questão aí de influência nitidamente presente no jornalismo americano, né, e porque é aquilo que eu falei para vocês desde o início do curso, quer dizer, a nossa grande história da imprensa sistematizada, assim, e séria, né, ela vai até esse período de 64, que é o livro do Nelson Werneck Sodré, que foi escrito em 66, né? Então, estamos na dependência ainda do surgimento de uma história da imprensa que narre a continuidade do processo, né? Então, a narrativa fica um pouco mais solta, assim, mas eu achei por bem, assim, até para vocês entenderem, né, a questão mais técnica da influência, que é uma das dimensões da disciplina, focar a última aula do curso mais nessa influência americana em relação ao modo de produção dos jornais aqui no Brasil. Tá bom? Até a próxima, então.